Boa noite, irmãos. Como é bom estarmos juntos, mesmo que separados, né? Como é bom estarmos juntos, mesmo sabendo que vocês estão acompanhando aí da sua casa e nós estamos aqui. Mas é isso, é a igreja do Senhor, a igreja do Senhor, ela não para. A igreja do Senhor somos nós, então ela nunca deixa de existir, mesmo que por um período de tempo não possamos estar todos juntos no mesmo lugar. E hoje nós estamos muito animados porque hoje nós começamos uma série nova, chamada Inabaláveis. E aí, quando você viu a arte dessa nova série, ou quando você pensou, né, ou viu essa chamada, logo deve ter pensado, bom, eles aproveitaram de coronavírus, de pandemia, de tudo que está acontecendo, e estão fazendo uma série chamada Inabaláveis. Mas o mais interessante em tudo isso, meus irmãos, é que essa série ela já foi planejada há muito tempo antes. Eu e o Beto, a gente pensando sobre aquilo que nós falaríamos, nós decidimos estudar o livro de Filipenses. E aí pensamos, qual o título nós vamos dar? Pensamos em alegria, a alegria inabalável, e aí acho que foi a Lu sugeriu inabaláveis. Então, o Senhor ele já vem preparando a igreja muito antes de nós sabermos de tudo aquilo que ia acontecer. Então, nós não sabíamos da pandemia, não sabíamos do coronavírus, mas o Senhor já estava preparando a sua igreja para aquilo que Ele queria dizer para ela. Então, abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Filipenses, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Filipenses 1, de 1 a 11, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aí, irmãos. Bom, Paulo ele começa a carta aos Filipenses como geralmente ele começa as suas cartas. Ele começa dando uma saudação, está dizendo quem está escrevendo, quem está junto com ele, para quem ele está escrevendo, e dá uma pequena saudação. E logo após essa saudação, ele já entra com uma palavra de gratidão. Ele agradece a Deus por todas as vezes que ele se lembra da igreja em Filipos. O que será que essa igreja viveu, o que será que essa igreja era, o que ela fazia para que Paulo agradecesse a Deus todas as vezes que se lembrasse dela. Mais ainda, Paulo diz que quando orava por eles, sempre orava com alegria. Por quê? Por causa da cooperação que eles davam ao Evangelho. Que igreja era essa? O que eles faziam? Quem eram esses irmãos? Alguns comentaristas dizem que essa carta é uma carta, que essa igreja era uma igreja que mais trouxe alegria ao coração de Paulo. Por isso o tema da alegria está tão forte nessa carta de Paulo. Pense. Mas eu queria ver com vocês hoje sobre essa igreja, que é uma igreja inabalável, sobre um homem inabalável e sobre um Salvador inabalável nesse texto. Então vamos lá, vamos entender o que é
o que aconteceu na igreja de Filipos, como é que o evangelho chegou naquela cidade, como é que aquela igreja foi plantada. Então todos vocês devem saber que Paulo estava em Antioquia, saiu com Barnabé para uma primeira viagem missionária, pregou na Antioquia da Psídia, Listra, Icônio, Derbe. Depois ele voltou para Antioquia, reuniu com os irmãos, contou tudo aquilo que tinha acontecido, e depois ele saiu para uma segunda viagem missionária. Nessa segunda viagem missionária, o objetivo de Paulo era pregar, plantar igrejas na Ásia, mas o Espírito Santo impediu que ele chegasse ali. E ele tentou por um jeito, o Espírito impediu, tentou por outro, o Espírito impediu. Quando ele chegou a Troade, ele teve uma visão. Ele dormiu e um homem que estava do outro lado disse: passe a Macedônia. E ele entendeu que era o Espírito Santo guiando para que ele fosse a Macedônia. E chegando na Macedônia, ele foi até a cidade de Filipos, que era a cidade mais importante dessa região. E ali ele chegou e pregou o evangelho da temos que entender que uma igreja inabalável vem através da pregação do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Ela não vem de uma pregação água com açúcar. Ela não vem de uma pregação da prosperidade. Ela não vem de uma pregação de coach. Ela vem da pregação do verdadeiro evangelho puro e simples. A igreja consegue se tornar uma igreja inabalável, porque a base dela é o evangelho, a base dela é Cristo, a base dela é aquela única coisa no mundo que não se move, que permanece firme em qualquer situação. E esse evangelho foi o evangelho que Paulo pregou na cidade de Filipos, o evangelho da graça. E nós ouvimos e nós lemos sobre essa história em Atos, no capítulo 16, onde ele descreve todo esse momento. E ali, Lucas relata para nós 3 conversões. E eu queria que nós olhássemos para essas 3 conversões e entendêssemos a grandeza do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Naquele momento que Paulo chegou, a primeira pessoa que se converteu ali foi Lídia. Depois o texto fala sobre a conversão de uma jovem possessa. E depois ele fala sobre a conversão de um carcereiro. E meus irmãos, o evangelho, ele é de graça. E ele é pela graça. Não é por mérito nosso. Não é porque nós somos bonzinhos. Mas é porque o Senhor veio e nos alcançou. E não foi diferente em Filipos. Não foi diferente ali naquela cidade. Paulo, como de costume, no sábado, naquela cidade não tinha sinagoga, então ele foi procurar um lugar de reunião, um lugar onde as pessoas se reuniam para orar. E chegando lá, ele encontrou um grupo de mulheres e de homens também reunidos. E sim, o Senhor abriu o seu coração de Lídia para atender a mensagem de Paulo. Quem abre os corações é o Senhor, meus irmãos. Não somos nós, não é por causa daquilo que eu falo, não é porque eu tenho a chave certa para o seu problema. Quem abre os nossos corações é o Senhor. Esse é o evangelho da graça. Logo após a conversão de Lídia, Paulo passava com Silas e o tempo todo vinha uma jovem atrás deles. E falando, e falando, e falando, e falando, e falando, até que chegou um momento que Paulo falou: basta. Porque ele sabia que aquela jovem estava possessa por um demônio. E ele virou para aquela jovem e falou: saia dela agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo eu lhes ordeno, saia. Então, aquela menina, aquela jovem possessa, ela não fez nada para merecer a salvação. Mas foi o Senhor que resgatou ela. Jogados na prisão, no cárcere inferior, apanham, ficam presos com os pés presos num tronco, sem roupa, e de repente, à noite, a gente imagina o quê? Estavam murmurando, né? Não, eles estavam orando, e eles estavam cantando, eles estavam louvando o nome do Senhor, e naquele momento, um grande terremoto acontece ali naquele lugar, as portas se abrem,
E aí o carcereiro, quando vê aquela situação, olha, ele pensa o seguinte: estou perdido. Todas as pessoas daqui vão fugir. E ele pega uma espada para se matar. Ele pega uma espada para se matar e Paulo fala para ele: não faz isso. Não faça isso porque todos nós estamos aqui. E ele fala: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo responde: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Meus irmãos, o verdadeiro evangelho que torna uma igreja inabalável é o evangelho da graça de Deus. Além disso, ele é um evangelho que alcança todos os tipos de pessoas, todo tipo de raça. Lídia era asiática, de Tiatira. A jovem possessa, ela era grega, e o carcereiro era romano. É um evangelho que não está preso à classe social. Igrejas de ricos, igrejas de classe média, igrejas de pobres, todos eles são alcançados pelo evangelho. Lídia era uma comerciante de púrpura. Púrpura era algo extremamente valioso, era uma empresária. A jovem era uma escrava, ela não era dona nem do seu próprio corpo, ela não tinha nada. E o carcereiro, ele era um cidadão romano de classe média. O evangelho, ele alcança todos, não importa a classe social, não importa o contexto cultural. Lídia, ela era sim, o que nós chamamos de prosélito, né? Era aquela pessoa que seguia os preceitos do judaísmo, mas ela ainda não conhecia o Senhor Jesus, mas ela ainda não tinha sido alcançada pelo evangelho. A jovem, ela era de um contexto místico, nas garras de Satanás. E o carcereiro, ele acreditava que César era o seu Deus. Alcançar. O Senhor abriu os olhos, abriu o entendimento dela, e ela foi alcançada pelo evangelho dessa forma. Já a jovem possessa, ela foi resgatada das garras de Satanás, do meio da opressão. E o carcereiro foi resgatado à beira do suicídio. O evangelho foi e resgatou. Meus irmãos, eu quero falar algo para vocês muito sério. Nós precisamos da pregação do evangelho. Nós precisamos do evangelho puro e simples. Porque nós vivemos com medo desse tempo, com medo de que as igrejas não estariam mais reunidas. Por quê? Porque eles não pregaram o evangelho verdadeiro, então não sabiam se as pessoas continuariam. Medo porque talvez as pessoas não continuariam contribuindo. Meus irmãos, o que faz com que possamos permanecer em tempos de dificuldades é o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. O evangelho pela graça, que não é por nossas obras, mas é por aquilo que Cristo fez por nós. E ao mesmo tempo, meus irmãos, esse verdadeiro evangelho, nós, ele tem que gerar de vida, ele tem que gerar de acordo com o evangelho. E era isso que acontecia com a igreja de Filipos. Algumas coisas marcavam a igreja de Filipos. Uma delas era a generosidade. Por vários textos no Novo Testamento se revela, mostra a generosidade da igreja de Filipos. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. A igreja de Filipos, ela ajudou no sustento de Paulo desde o início. A própria carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 15, diz isso. Que eles ajudaram Paulo desde o início, ou seja, logo que eles se converteram pelo verdadeiro evangelho, a conversão deles aconteceu e a do bolso deles veio junto. Eles falaram: Paulo vai para outro lugar, ele está necessitado, vamos participar com ele, para que ele... Aquilo que aconteceu aqui em Filipos, nós vamos sustentá-lo para que ele faça isso. Por 2 vezes, a igreja de Filipos sustentou Paulo quando ele estava em Tessalônica. Depois socorreu Paulo financeiramente quando ele estava em Corinto.
Depois levantou uma oferta, junto com as igrejas da Macedônia e da Acaia, para ajudar a igreja em Jerusalém. E sabe o que o texto de 2 Coríntios 8 fala, meus irmãos? Que eles não deram da riqueza deles. Na verdade, eles estavam passando por uma dificuldade muito grande também. Eles deram da sua pobreza. E eles deram além daquilo que estava o alcance deles. Eles foram além e eles suplicaram a Paulo: Paulo, não esqueça de nós queremos participar dessa obra, nós queremos participar dessa missão. E enviou um mensageiro. Igreja que não entregou simplesmente dinheiro, finanças, foi uma igreja que se entregou ao Evangelho. Paulo fala que eles eram cooperadores com ele. Olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5, falando sobre a igreja de Filipos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Eles eram uma igreja que estavam completamente entregues ao Senhor, completamente entregues um ao outro, completamente entregues à missão do Senhor. E além disso, meus irmãos, eles eram uma igreja obediente. Na própria carta de Filipenses, no capítulo 12, diz assim: como sempre vocês obedeceram, não apenas na presença, porém mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Essas eram as características, as marcas de uma igreja que foi alcançada pelo verdadeiro evangelho. Uma igreja generosa, uma igreja que se entrega completamente ao Senhor e se entrega completamente um ao outro. E uma igreja obediente. Por isso, meus irmãos, quando as tribulações vieram, quando as provas vieram, eles permaneceram inabaláveis no Senhor. E quando eu digo isso, meus irmãos, eu não estou falando que a igreja de Filipos era uma igreja perfeita. Eu não estou falando que eles não tinham problemas. Eles tinham sim muitos problemas. Mas eles permaneceram inabaláveis no Senhor. Permanecer inabalável não é não ter problema, é permanecer das provações. E aí, Paulo termina esse trecho de gratidão com aquele famoso versículo que todos nós conhecemos e que muitas vezes nós usamos mal, principalmente para a obra de igreja, né? Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. E às vezes nós olhamos para esse texto e usamos esse texto para uma obra física, para um prédio, paredes. Mas a obra, meus irmãos, vai muito além disso. A obra do Senhor, a obra que Ele começou, eram as marcas de uma igreja que surgiu através da pregação do verdadeiro Evangelho de Cristo e que vivia de acordo com esse Evangelho. E que vivia na generosidade, e que vivia na entrega, e que vivia na obediência. É essa obra. Esse era só o começo. O Senhor tinha começado, mas Ele ia completar essa obra. E Ele vai completar essa obra em nós. Se formos alcançados pelo verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus, Ele completará essa obra em nós. Ou no dia que Ele vier para nos buscar, ou no dia que nós nos encontrarmos com Ele. Mas essa obra será completada. O Senhor não deixa humana, mas ela é uma obra de Deus em nossas vidas. Não é porque nós conquistamos, não é porque nós seguimos 10 passos para isso, 11 passos para aquilo, mas é porque o Senhor está realizando essa obra em nós. E é isso que o Evangelho quer nos dizer. Não está no seu controle, meus irmãos, está na mão de Deus. Não é por aquilo que você faz, mas é por aquilo que Cristo fez por nós. E deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. A igreja, ela só se torna inabalável se existe algo para abalar. Porque até aí a gente não sabe.
se não existe algo para nos chacoalhar, se não existe algo para mexer nas nossas estruturas, nós nunca saberemos se somos ou não uma igreja inabalável. E aqueles irmãos da igreja em Filipos estavam passando por isso. Eles estavam enfrentando dificuldade financeira, eles estavam enfrentando conflitos internos. Tinham duas irmãs que eram líderes da igreja e que Paulo falou: eu rogo para que vocês voltem a se falar, a ter um relacionamento. Existiam heresias externas que Paulo começa a combater, de judaizantes tentando entrar na igreja, pregando outra coisa que não o evangelho do Senhor Jesus. E é nesse momento que, nessa prova, na tribulação, é que nós sabemos se somos ou não uma igreja enfrentando, fechados em casa, perto de um colapso econômico, que nós vamos saber se nós somos ou não uma igreja inabalável. Então, meus irmãos, quando nós pensamos dessa forma, a nossa oração não deve ser: Senhor, por favor, tira de nós as tribulações, mas deve ser: Senhor, que sejamos encontrados firmes quando as provações vierem até nós. E meus irmãos, saibam, elas virão. Não tem jeito, elas virão. Mas que o Senhor, que nós sejamos encontrados firmes quando as tribulações. Quando precisarmos abrir mão das nossas finanças para sustentar aqueles irmãos necessitados. Que nesse momento sejamos uma igreja inabalável. E a igreja de Filipos, meu irmão, aprendeu a ser uma igreja inabalável através de um homem inabalável. Precisou que alguém chegasse até ali, alguém que fosse inabalável, pregasse o verdadeiro evangelho para eles, para que eles se tornassem uma igreja inabalável. E agora eu queria falar um pouco sobre esse homem inabalável, que foi Paulo, o autor da carta aos Filipenses. No versículo 7 ele fala: olha, é justo esse sentimento que eu tenho por vocês, porque nas cadeias que me prendem, mesmo nas cadeias que me prendem, ou na dificuldade que eu tenho de pregar o evangelho, vocês são meus cooperadores. Então, meus irmãos, nós temos que entender quem era Paulo e como ele alcançou, como ele chegou até Filipos e como ele pregou o verdadeiro evangelho para aquela igreja. Então vamos entender um pouquinho de quem é Paulo. Paulo, ele era um fariseu, perseguia a igreja. No momento do martírio de Estevão, é a primeira menção sobre Paulo, que naquela época ainda era Saulo, né? Quando as pessoas, quando foram apedrejar Estevão, colocaram o seu manto, a sua capa aos pés de Saulo, e diz que Saulo concordava com tudo aquilo que estava acontecendo. E então Saulo vinha arrasando a igreja de Cristo, e ele perde uma carta ao Sinédrio para que ele fosse até Damasco para prender ali aqueles que pregavam o evangelho de Jesus Cristo. E no caminho de Damasco, ele foi alcançado pela glória de Cristo. E a glória de Cristo brilhou e ofuscou tão forte os olhos de Paulo, que ele ficou cego por um período. E os servos dele levaram ele até Damasco, e naquele lugar um profeta de Deus foi usado pelo Senhor para que ele fosse até onde Paulo estava, orasse por ele, e as escamas caíram dos seus olhos. E ali naquele momento, ele recebeu o Espírito Santo. E naquele momento, ele foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. E a partir daquele momento, Paulo já começou a pregar ali em Damasco mesmo. E o pessoal ficou confuso. Ele falou: mas não era esse que veio para prender as pessoas que estavam pregando o nome desse Jesus? E agora ele está aqui falando sobre esse mesmo nome. E naquele momento ele começa a pregar e a confusão já se levanta ali. E os discípulos dele, em pouco tempo ali Paulo já tinha discípulos. Discípulos do Senhor, mas que seguiam aquilo que ele estava falando. Falaram: olha, eles estão querendo te matar. Desceram ele por um cesto e ele foi para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, os apóstolos ficaram com medo. Não, esse é o que persegue, né? Mas Barnabé falou: não, pegou Paulo e falou assim: é verdade, olha o que aconteceu com ele. E ali os apóstolos aceitaram ele, e ele começou a pregar. E onde Paulo prega, acontece o quê? Conversão e confusão. Então começou a ter a confusão em Jerusalém, e mais uma vez o pessoal quis matar Paulo. Então os apóstolos falaram: Paulo, ó,
vai para Tarso, fica quietinho lá na sua, deixa as coisas esfriarem. E ele foi. Ele foi embora para Tarso. E às vezes na correria ali, na leitura rápida, nós não conseguimos perceber e entender. Porque depois de um tempo, Barnabé vai até Tarso, chamar Paulo para que ele vá para Antioquia, na igreja de Antioquia, a primeira igreja que não era composta de judeus, mas de gentios. Mas, meus irmãos, passaram 13 anos do tempo que Paulo chegou a Tarso, até quando Barnabé chegou para buscar ele. E nesse tempo, Paulo fazia o quê? Ele buscava o Senhor, ele se entregava ao Senhor, ele vivia um relacionamento com o Senhor. Então ele chega a Antioquia, e ali ele começa a pregar o evangelho, e ele prega o evangelho do Senhor Jesus ali, e ali tinha os líderes, e de repente o Senhor fala: separa para mim Paulo e Barnabé, porque eu tenho uma missão para eles. E então eles saem para a primeira viagem missionária, pregam o evangelho, plantam igrejas, voltam para Antioquia. De repente Paulo chega para Barnabé: olha, vamos de novo, vamos voltar e fazer uma segunda viagem missionária. Mas ali eles discutem, por causa do primo de Barnabé, João Marcos, que na primeira viagem abandonou, e Barnabé queria levá-lo de novo, e Paulo não concordou. E ali eles discutem de uma maneira muito séria, e Barnabé vai para um lado com João Marcos, e Paulo vai para o outro com Silas. E nesse momento é que Paulo, então, prega o evangelho em Filipos, em Éfeso, em Tessalônica e em Corinto, e uma série de cidades. Ele vai pregando o evangelho, vai pregando, e ele volta, despede de todos os irmãos e vai para Jerusalém, sabendo aquilo que o aguardava ali. Chegando lá, os fariseus já estavam doidos para pegar Paulo, para prender, para matar Paulo. Então ele passa um período em Jerusalém, a confusão chega, né? Então ele dali sai, pede para ser ouvido por César, é levado até o imperador Festo, depois o imperador Félix, até que chega a Roma. E lá de Roma, meus irmãos, é que ele escreve, esse caminho todo foi para dizer para vocês, que lá de Roma é que ele escreve a carta para os filipenses. E como é que ele estava em Roma? Ele estava numa prisão domiciliar. Ele ficava 24 horas por dia preso a um guarda. Então eles se revezavam ali em turno de 6 horas. Então Paulo ele ficava acorrentado. Por isso que ele fala no versículo: das minhas correntes. Porque no momento em que ele escreveu essa carta, para animar os irmãos, no momento que ele fala para os irmãos que o coração dele se enche de alegria, quando ele lembra dos irmãos de Filipos, ele estava preso. E a gente reclamando por causa do coronavírus. E ele estava preso numa prisão domiciliar que ele tinha que pagar. Ele tinha que pagar o aluguel da casa, ele tinha que pagar a sua alimentação. Por isso que a igreja de Filipos envia a ele donativos, envia a ele um irmão para que suprisse as necessidades de Paulo enquanto estava ali em Roma. Meus irmãos, esse é o tipo de homem que pregou o evangelho em Filipos. Um homem de verdade, de caráter inabalável. Nós precisamos de homens e mulheres inabaláveis hoje, que pregam o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, que estão firmes na rocha que é o Senhor Jesus. Nós não precisamos de homens que são levados de um lado para o outro, por doutrinas, por vento de doutrina. Como diz Tiago, levado e agitado pelo vento. Nós precisamos de homens que permanecem firmes. Mulheres que permanecem firmes, mesmo diante da tribulação, mesmo diante do problema, mesmo diante da dificuldade. Era assim que Paulo era. E era assim que Paulo, e foi assim que Paulo ensinou a igreja de Filipos a ser. Ele era um homem inabalável e ensinou Filipos a ser uma igreja inabalável. Meus irmãos, nós vivemos hoje num momento de um evangelho Nutella, de homens Nutellas, que não assumem postura de homem, que não pagam o preço do seu compromisso.
que não são uma rocha inabalável para suas esposas e para os seus filhos, onde os filhos não conseguem encontrar segurança no pai, onde a esposa não consegue encontrar segurança no marido, porque no primeiro momento, na primeira dificuldade que acontece, ele se abala, ele não consegue permanecer firme. Olha por aquilo que Paulo passou. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 5 vezes, meu irmão. Soma aí, 5 vezes 39. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. Nessa situação, ele foi tido como morto. Apedrejaram, morreu. Quando saiu, levantou, né? Sacudiu a poeira e foi embora. 3 vezes sofri naufrágio. Se fosse hoje, eu ia falar assim, não, Senhor, tá bom, já deu, né? 1 vez de 39 açoites, já sofri pelo Evangelho, já ia postar no Facebook, sofri pelo Evangelho, Instagram, sangrando, né? Já tá bom, já deu, agora eu tenho que contar o meu testemunho. E Paulo, ele vai falando, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos no deserto, no mar, perigo dos falsos irmãos. Muitas vezes fiquei sem dormir. E aí a gente fala, eu preciso de 8 horas por noite, senão não sou ninguém. Eu preciso dormir pelo menos 8 horas por noite, senão eu não sou ninguém. Paulo ficou várias noites orando, buscando, pregando o Evangelho. Passei fome e sede. Muitas vezes suportei frio e nudez. Nesse local, lá em Filipos, ele tomou açoite, foi jogado no cárcere inferior, que era um lugar onde não tinha nenhuma abertura, não tinha janela, não tinha nada, acorrentado num tronco, sem as suas roupas, ferido. Ele não tinha como sair de onde estava para fazer as suas necessidades. Aquele homem era inabalável. Mas não era inabalável porque ele era o cara, mas porque ele conhecia o cara. Porque ele tinha sido alcançado pelo cara. Porque a vida dele estava firmada na rocha, que era o Senhor Jesus Cristo. Paulo era inabalável, porque ele estava firmado em Cristo. Mas o que para mim era lucro, Paulo diz, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Ele falou, se alguém tem no que se gloriar, sou eu. Circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim, e quanto à lei fariseu, criado aos pés de Gamaliel. Ele tinha todo o pedigree, ele tinha toda a formação, ele tinha tudo aquilo que precisava para ser o cara, mas ele considerou tudo perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a surpresa do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Ele foi além, ele falou, eu não só considero tudo, mas eu perdi tudo por causa de Cristo. Vai mais além, eu as considero como justiça, que em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. E aí ele diz, meus irmãos, eu quero conhecer Cristo, quero conhecer o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meus irmãos, Paulo era um homem inabalável, porque Cristo era extremamente precioso para ele, porque Cristo era a rocha no qual ele estava firmado, no qual ele estava baseado. Meus irmãos,
experimentar esse poder, eu quero participar dos sofrimentos. Será que essa tem sido a nossa oração? Nós olhamos para Paulo e achamos, cara, olha que lindo Paulo, olha a perseverança de Paulo. Mas será que nós queremos orar como ele? Será que nós queremos aquilo que ele queria? Ele queria Cristo, ele queria mais, ele queria experimentar mais do poder de Cristo. Meus irmãos, a nossa oração, ela sempre gira em torno de Pai, nos livra disso, Pai, me dá aquilo. O que Paulo queria era Cristo. Ele queria estar saturado de Cristo, ele queria estar cheio de Cristo, ele queria conhecer o poder da ressurreição, ele queria experimentar os mesmos sofrimentos que Cristo. Ele queria ser como Cristo. Ele queria ser exatamente como Ele. Sabe qual é o problema, meus irmãos? Nós falamos que queremos ser como Cristo, mas não queremos pagar o preço que Cristo pagou. Nós falamos que queremos ser como Cristo, mas não dedicamos a vida em oração, em busca por isso. Nós falamos que queremos ser como Cristo, mas não nos entregamos. É óbvio que o preço que Cristo pagou, só Ele poderia ter pago. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando de querer mais dEle, de ter um desejo, meus irmãos. Nós temos que ser sinceros. Nós buscamos muito mais segurança do que Cristo. Nós buscamos muito mais conforto do que Cristo. Nós buscamos muito mais estabilidade do que Cristo. Nós buscamos muito mais lazer do que Cristo. E por isso que quando as tribulações vêm, nós não conseguimos ser homens e mulheres inabaláveis, porque nós não estamos enraizados, fincados em Cristo, mas estamos enraizados nesse. O que a morte? Nada. A única coisa que a morte pode fazer é Cristo. Como Paulo disse, ele falou para mim, o morrer é lucro, Cristo, e o morrer é lucro. Nós estamos morrendo de medo da morte através do coronavírus. Nós temos que ter precaução sim, meus irmãos, mas o medo da morte não. Porque a única coisa que a morte faz é nos levar para os braços do Pai. A única coisa que a morte faz é nos levar para onde nós desejamos, ou pelo menos deveríamos desejar estar, nos braços do Pai. Meus irmãos, só estaremos inabaláveis se estivermos firmes em Cristo Jesus. Paulo aprendeu a ser um homem inabalável através de um Salvador inabalável. Olha o que os versículos 9 e 11 dizem. Paulo ora pelos irmãos. A oração dele é a seguinte: eu oro para que o amor aumente em conhecimento e percepção. Aqui já tem algo estranho. Porque quando nós falamos de aumentar o amor, nós falamos o quê? Eu quero ter um sentimento maior, né? Eu quero ou seja, qual é o objetivo de aumentar o amor? Para quê? Para discernirem o que é melhor. E qual é o objetivo? A fim de, ou seja, o objetivo de conhecer, discernir o que é melhor, é sermos puros, irrepreensíveis, cheios do fruto da justiça. E esse fruto da justiça vem da onde? Que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então o que Paulo está falando é que o amor aumente, para que eles possam ser cheios do fruto, puros e irrepreensíveis, cheios do fruto de justiça, que vem de quem? De Cristo. Então, o que Paulo está falando é que a base, tudo aquilo que nós desejamos, a oração dele é para que eles fossem cheios de Cristo Jesus, para que Cristo dominasse a vida deles, para que Cristo fosse realmente precioso, para que Cristo fosse aquilo que brilhasse no coração, na vista deles. Meus irmãos, hoje, mais do que nunca, Cristo precisa brilhar nas nossas vidas.
Cristo precisa brilhar, Ele tem que ser precioso, Ele tem que ser quem Ele é na sua vida. Não o Cristo que você fez, não o Cristo que você imagina, mas quem Ele realmente é em você. Será que você entende? Será que nós paramos para entender quem Cristo é? Aquilo que Ele fez, o poder que existe em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós estamos muito dispersos. Uma pregação fraca do Evangelho nos deixa dispersos. Uma vida que não é uma resposta à pregação do Evangelho nos deixa dispersos. E nós acabamos perdendo a percepção de quem Cristo é. E nós não vivemos aquilo que Cristo é. Você sabe o que Cristo é? Ele é o princípio e o fim. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça da igreja, é o primogênito dentre os mortos. Ele é a ressurreição. Nele habita toda a plenitude. Por meio dele se dá a reconciliação de todas as coisas. É quem Ele é, meus irmãos. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, foi desprezado. Ele tomou sobre si as nossas dores, nós o consideramos castigado por Deus. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele é a luz do mundo, Ele é a água viva, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é a esperança em meu coração, Ele é o pão que alimenta o faminto, Ele é o vinho esmagado e servido na cruz, Ele é o Cristo. É Ele, meus irmãos. Aonde nós estamos firmando a nossa vida, que não na rocha do Senhor Jesus? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Para onde nós estamos olhando, que Cristo não é mais precioso para nós? Meus irmãos, Ele é o Cristo, é Ele. A nossa vida tem que estar nele, meus irmãos, apegado nele, porque Ele é um Salvador inabalável, que fez com que Paulo se tornasse um homem inabalável, que fez com que a igreja de Filipos se tornasse uma igreja inabalável. É Ele que vai fazer com que nós sejamos homens e mulheres inabaláveis. É Ele que vai fazer com que a nossa igreja seja uma igreja inabalável. É Ele, meus irmãos. Aonde está o seu coração? Seu coração está preso às notícias, seu coração está preso ao que está acontecendo, ou seu coração está enraizado em Cristo Jesus. Paulo disse: eu sei o que é passar necessidade, o que é passar frio, o que é passar fome, o que é ter comida e não ter, o que é ter uma casa para dormir e dormir no relento. E ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, acredite nisso. Tudo nós podemos. Nós podemos passar pelo coronavírus. Nós podemos ser infectados. Nós podemos perder o nosso emprego. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Sabe que a nossa vida está garantida, presa em Cristo Jesus, escondida nele. E Ele é fiel para nos levar, para guardar o nosso tesouro até o dia final. E eu queria, meus irmãos, terminar com uma ilustração que eu ouvi essa semana, do pastor Tim Keller. E essa ilustração, ela falava sobre
uma mamãe pássaro. Um pássaro que estava próximo a ter alguns ovinhos. E ela estava preparando para fazer um ninho em cima de uma árvore. E existia um lenhador. E esse lenhador, ele o bosque onde esse passarinho o seu ninho. E ele sabia que na semana seguinte ele ia derrubar todas as árvores daquele bosque. E quando ele viu o passarinho ali naquela árvore, aquela mamãe passarinho, ele ficou com pena dela. Ele se compadeceu dela, porque ele sabia que se ela fizesse o seu ninho ali, e que se ela chocasse os seus ovinhos ali, na semana seguinte ele ia derrubar aquela árvore, e todos os seus filhotes iam morrer. Então ele pegou o seu machado, virou ao contrário, sem ser a parte do corte, e começou a bater naquela árvore. E começou a chacoalhar aquela árvore. E começou a abalar aquela árvore. Então aquela mamãe pássaro tentou se segurar um pouquinho, mas viu que não tinha jeito. Ela voou. E foi para outra árvore. E continuou batendo com seu machado. E ela sacudiu e voou para uma outra árvore. E continuou batendo com seu machado. E a árvore balançando. E a mamãe passarinho, mais uma vez, saiu daquela árvore. E assim foi. Até que ela foi para uma alta rocha. E fez o seu ninho na alta de uma rocha. E aquele momento, aquela mamãe passarinho olhava para baixo e falou assim, cara, o que está de errado com esse cara? Por que ele está batendo na árvore? Pô, eu estou aqui querendo sossegado fazer o meu ninho. Mas aquele homem só parou até que ela fez o seu ninho numa rocha alta e segura. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que todas as árvores da nossa vida serão derrubadas um dia. A árvore do emprego, a árvore do sucesso, a árvore da família, a árvore da segurança, a árvore da saúde, todas essas árvores serão derrubadas. E não adianta a gente pular de árvore em árvore. Nós só conseguiremos parar e descansar quando estivermos firmes na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, não pule de árvore em árvore. Não pule de uma insegurança de saúde para uma segurança financeira. Não pule sair de uma árvore que está chacoalhando, que é a segurança financeira, para uma família. Não pule para a rocha que é o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele, é só nele que nós poderemos permanecer inabaláveis diante das situações, diante das tribulações. Amém, irmãos? Queria orar com vocês agora. Queria te convidar, que onde você estiver, na sua casa, abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Pai, nós clamamos agora para que o Senhor gere em nós um espírito inabalável, Pai. Para que o Senhor gere em cada um dos meus irmãos que estão agora ouvindo essa palavra, um espírito inabalável. Que Cristo seja realmente precioso para cada um de nós, Pai. Que o Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus seja pregado em meio a essa pandemia. E que corações possam ser transformados através da pregação desse Evangelho. Que no meio dessa situação em que estamos, se levantem homens e mulheres inabaláveis para pregar o Evangelho, para cuidar do necessitado, Senhor. Levante, Pai, homens e mulheres inabaláveis, que estão fixos, que estão firmados na rocha do Salvador inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo. Faça isso por nós, não porque merecemos, mas por causa do Teu nome. É o que nós clamamos, no nome do Senhor Jesus. Amém.